A pior prisão do mundo. Augusto George Cury. Existem prisões abstratas que são muito piores do que as concretas. Elas destroem internamente uma pessoa e agem de maneira silenciosa. Muitos humanos estão presos em suas dependências, sejam elas químicas ou emocionais. As drogas agem como um político corrupto no corpo de uma pessoa, pois vão roubando pouco a pouco o que é mais valioso. E quando a pessoa percebe o golpe, já é tarde demais. Neste livro você aprenderá a eliminar os pensamentos ruins da sua mente. Verá como é possível se desprender das drogas e dos vícios emocionais. Também encontrará a chave para se libertar desta prisão interior, seja ela qual for. A pior prisão do mundo. As prisões não são somente aquelas concretas feitas pela mão do homem e compostas de grades de ferro, mas também as emocionais. Quem está preso por fora, ou seja, por barras de ferro, ainda pode ter a liberdade interna, porque consegue pensar e refletir. Porém, quem está preso internamente por suas emoções e pensamentos acaba perdendo o gosto pela vida e caindo na depressão. Hoje em dia não se tem mais escravidão ou ditadura militar. A liberdade nunca esteve tão disponível assim, mas infelizmente há aqueles que ficam se escravizando por coisas passadas e não conseguem aproveitar o tempo presente. Existem também aqueles que acham que são livres, mas não percebem que estão encarcerados nos vícios das drogas. Usuários de drogas se tornam dependentes porque elas promovem uma falsa sensação de alegria e liberdade, porém esse sentimento é temporário e enganoso. Quando uma pessoa consome um determinado tipo de droga por muito tempo, ela avança para um novo estágio e promove uma reação diferente no corpo do consumidor. O sentimento de prazer desaparece e o usuário passa a ingeri-la em maior quantidade para amenizar as dores emocionais que se desenvolveram silenciosamente. Olhe para dentro de si mesmo e observe como está a sua vida. Se você estiver preso, já está na hora de começar a soltar as amarras e se libertar. As drogas não são um mal da atualidade, pois elas já existem desde 2737 a.C. Porém, naquela época, era utilizada para fins medicinais e em uma quantidade altamente controlada. Um fator primordial que influencia muito uma pessoa a cair no mundo das drogas é a transformação que a sociedade está sofrendo com a constante evolução da tecnologia. Um smartphone, quando é usado sabiamente e com muita prudência, pode ser benéfico, mas se não for, infelizmente destrói o diálogo das famílias, pois as pessoas passam horas de seus dias navegando nas redes sociais e não conversam entre si. Uma criança que vem de uma família que não dialoga, é certo que irá crescer sendo influenciada pelos amiguinhos, e uma hora ou outra cairá na dependência química. Atualmente, o uso de medicamentos como o antidepressivo se tornou mais comum, porque a grande maioria das pessoas acha que os problemas emocionais serão curados desta forma. Mas, infelizmente, o uso desses medicamentos, assim como os outros, só esconde o problema. Prisioneiros e infelizes. Investir tempo e dinheiro no campo da prevenção contra o uso de drogas é uma forma de tratamento muito eficaz. A educação precisa ser sólida na vida de um adolescente para que ele não tome decisões erradas. O orgulho do ser humano destrói a sua capacidade de aprender, pois quem é orgulhoso normalmente acha que sabe de tudo e não aceita outras informações, principalmente se forem contrárias às suas opiniões. Porém, não é assim que deve ser, pois todos deveriam ser eternos aprendizes e precisam buscar conhecimento o tempo todo para se tornar uma pessoa melhor. Pessoas com feridas emocionais que não buscam a cura no lugar certo tendem a ficar pensando em cometer suicídio. Por que muitos usuários pensam em suicídio? Por 3 grandes motivos. Perdem a capacidade de sentir prazer pela vida. Não adquirem habilidade para trabalhar as suas perdas e frustrações. E não sabem suportar qualquer tipo de ansiedade e humor deprimido. O ser humano foi criado para ser livre em todos os aspectos. Então, quando alguém se torna prisioneiro de si mesmo,
fatalmente sofrerá as consequências que escolheu por estar fora do propósito de sua criação. Dependentes químicos amam ser livres, mas silenciosamente vão destruindo o que mais os incentiva a viver. Não fique reclamando da sua vida, pois a reclamação só atrai coisas ruins para si mesmo e não traz a solução para seus problemas. Existem pessoas que reclamam pelo pouco que possuem, ao invés de agradecer. A partir do momento que as pessoas aprenderem a ser amigas da perseverança, a lidar com a angústia existencial e a contemplar os pequenos detalhes da vida, é possível que resolvam esse transtorno emocional. Perdendo a capacidade de sentir prazer. Não são somente os usuários de drogas que possuem feridas emocionais. Homens que vivem por aparência e possuem como único objetivo a riqueza, mesmo que jamais tenham experimentado qualquer tipo de droga, também aniquilam os seus sentimentos e destroem diariamente os seus prazeres sobre os pequenos detalhes da vida. O poder, a vaidade e a fama normalmente acabam com os princípios e o caráter de uma pessoa. Porém, o mestre da escola da vida, Jesus, apesar de ser alguém poderoso e famoso, ainda achava tempo para contemplar atenta e embevecidamente os lírios dos campos. O importante não é buscar desesperadamente o sucesso, mas aprender a viver desprendido da necessidade compulsiva de ter sucesso. Quem não aprender a valorizar os pequenos detalhes da vida será um grande miserável no campo emocional, mesmo que procure mascarar isso diante da sociedade. A questão das drogas é mais profunda do que se imagina. Elas não podem ser consumidas só porque são ilícitas ou porque causam danos no corpo físico dos usuários, mas sim porque colocam a emoção em uma prisão, destroem os melhores prazeres da vida e vão de encontro ao mais belo dos direitos humanos, a liberdade. Nunca desistir de si mesmo. Libertar-se dos vícios emocionais e das dependências químicas é possível, sim. Tudo vai depender da sua perseverança. Pessoas que já venceram esses males mudam totalmente a sua maneira de pensar e a forma de viver. Se tornam exemplos e desenvolvem uma capacidade impressionante de ajudar outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. Um pensamento positivo que uma pessoa determinada a vencer esses problemas sentimentais deve carregar consigo é ter a firme convicção de não querer ser uma pessoa doente e nunca desistir de si mesmo. Deus, a psiquiatria e a psicologia. Existem coisas que a medicina desconhece e não possui remédios eficazes para o tratamento. Essas coisas são as dores emocionais e os transtornos psicológicos. Nesses casos, há somente um médico capaz de trazer cura e paz sobre a vida daquele que sofre. Ele é o médico dos médicos. Ele é Deus. Em alguns casos, o tratamento que um psicólogo recomenda pode ajudar, sim, mas existe algo que a psiquiatria e a psicologia não conseguem fazer, que é resgatar o sentido da vida dos dependentes. Eles precisam da ciência, mas também precisam de Deus, de crer e respeitar a vida e amar o seu Criador. A vida é um espetáculo tão grande que a ciência não consegue descrevê-la. A busca por Deus, não importando a questão religiosa, se for feita de maneira sincera, disciplinada e consciente, pode trazer a cura para todos os vícios e problemas emocionais existentes na vida de uma pessoa. Hoje em dia não existe ser humano na Terra que seja perfeito. Então, se uma recaída vier a acontecer, você precisa estar com esses princípios cravados em sua mente. Não posso desanimar, preciso perseverar. Não posso conviver com essa doença, vou eliminá-la da minha vida. A frustração faz parte dessa caminhada. Não vou reclamar, preciso valorizar tudo o que já tenho. Nunca se conforme com algo em sua vida que esteja errado e assuma o compromisso de não sossegar até que o seu problema esteja totalmente resolvido. Para deixar as drogas, é preciso voltar a ser um aluno e reaprender a viver, olhando para as coisas mínimas e valorizando o que você tem hoje. O cárcere da dependência.
Normalmente, pessoas mais jovens tendem a ser mais curiosas e ficam buscando novas aventuras o tempo todo. O problema é que alguns buscam essas aventuras em lugares errados e acabam presos nas piores das prisões emocionais. Normalmente, os vícios se iniciam como uma brincadeira ou com um ato de curtir o momento junto dos amigos. Geralmente, aquela velha desculpa de quem usa maconha é a seguinte frase: o cigarro causa mais prejuízos do que a maconha e ela é natural. Quem usa essa desculpa está caindo no seu próprio golpe mental e destruindo pouco a pouco a sua liberdade. Quando se está tentando sair deste mundo obscuro e destruidor das drogas, é necessário não ter medo de falhar, pois ninguém é perfeito. O erro é normal, mas persistir no mesmo erro é burrice. Uma pessoa determinada a largar os vícios não imagina a força interior que possui e que é capaz de resistir às mais diversas tentações. É meio irônico pensar que um ser humano que é tão inteligente possa ser controlado por um simples material que cabe na palma de sua mão. Cuide dos prazeres da vida, pois nem tudo que traz um sentimento de prazer é bom ou saudável. A educação precisa passar por uma revolução. As escolas ensinam física, química, biologia e uma infinidade de matérias que são fundamentais. Porém, se esquecem de ensinar a principal matéria, a da vida. Os professores deveriam ser treinados e equipados para poder atuar no campo da prevenção e da qualidade de vida dos alunos. Deveriam ser mais bem remunerados para terem uma vida digna e menos estafante. Educar é uma das tarefas mais prazerosas, mas também uma das mais desgastantes da inteligência. No campo da medicina, pelo fato de as drogas não trazerem lucro para laboratórios de pesquisa, elas acabam sendo deixadas de lado, e os pesquisadores passam a maior parte do tempo descobrindo as causas das doenças físicas mais explícitas, para desenvolverem medicamentos que irão trazer retornos financeiros. Não julgue e nem menospreze um dependente químico, porque se fizer isso, só estará prejudicando ainda mais a vida do mesmo, ao invés de ajudá-lo. Evite abrir a sua boca para criticar uma pessoa que esteja presa internamente. Antes, ficar em silêncio do que falar coisas ruins. Valorizar aspectos positivos da personalidade de uma pessoa dependente de drogas é o primeiro passo para ajudá-la. A prevenção no ambiente familiar. Muitos pais se omitem em dialogar com seus filhos sobre assuntos mais polêmicos, como drogas, sexo, criminalidade e violência. Sendo assim, os jovens acabam aprendendo esses assuntos nas ruas, nos círculos de amizade, e o pior, aprendem isso com as pessoas erradas. Mas isso deveria ser diferente. Os pais precisam ser os primeiros a conversar com seus filhos sobre esses assuntos e devem se tornar os melhores amigos de seus filhos. Se os pais e os educadores não fizerem um debate inteligente sobre as drogas, as crianças e os jovens aprenderão sobre elas em outros terrenos da sociedade. Só que aprenderão sem consciência crítica, sem levar em consideração as consequências perigosas, podendo, portanto, ser estimulados por elas. Pais que são exemplo para seus filhos os influenciam muito mais do que as amizades mais próximas dos mesmos. Para conversar com o filho que se tornou dependente químico, o pai não deve ficar se culpando por ter falhado na educação, mas precisa ter coragem para apoiar e transparecer esperança ao filho. Nunca converse com seu filho se estiver furioso, pois uma pessoa furiosa não mede suas ações e acaba tendo atitudes erradas. Os pais devem se preocupar menos com a droga usada pelo filho e mais com o filho que usa a droga. Um usuário de cocaína pode ser influenciado a largar a droga pelo simples fato de saber que existem pessoas que se preocupam com ele, do que pelos danos que ela causa em seu corpo. Mais belos depois do caos. A educação tem uma função muito mais importante do que a psicologia e a psiquiatria, pois ela pode produzir pessoas maduras que jamais cairiam nas armadilhas das prisões emocionais. As pessoas precisam ser corajosas, devem enfrentar os seus pensamentos ruins, porque só assim será possível vencer as tentações que as rodeiam. É preciso enxergar as pequenas coisas para se ter prazer nas grandes.
Cristo nasceu em um lugar precário, onde havia fezes de animais para todo lado, mas nunca se queixou. Passou por muitas dificuldades, porém, nunca roubou. E sempre se virava com a profissão de carpinteiro. Ele tinha tudo para se tornar um preso emocional, porém, não se tornou. Isso prova que as condições ao seu redor podem te influenciar, sim, mas a decisão de ir para a prisão é inteiramente sua. Insights. Um homem pode ser rico fisicamente, mas miserável emocionalmente. O erro faz parte de quem procura acertar. O passado não tem como mudar, mas o futuro sim. Um bom diálogo rompe barreiras. Nunca desista de você. Neste livro você aprendeu que os vícios não se limitam a dependências das drogas, mas se estendem também às dependências sentimentais. Um fisiculturista, por exemplo, precisa estar sempre com os músculos inchados e definidos para que sua aparência externa seja valorizada pela plateia. Mas isso custa muito caro, pois a quantidade de hormônios e outros componentes que são ingeridos por ele é absurda. Sendo assim, uma hora ou outra a saúde irá cobrar um alto preço. Existem pessoas que são dominadas pela vaidade e vivem se preocupando com o que os outros vão pensar delas. São estritamente orgulhosas e acabam tornando-se dependentes de seus egos. Nas prisões internas de uma pessoa, as consequências de quem não busca se libertar são ainda piores que o exemplo citado anteriormente. Porque ela perde o prazer de viver e acaba pensando até em se suicidar. Todas as prisões internas de um ser humano podem ser quebradas, desde que ela busque fervorosamente a Deus e deixe-o trabalhar em sua vida.